Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. O nosso assunto de hoje é o dom do discernimento dos Espíritos. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Muito bem, irmãos, vamos começar com a 1 Coríntios 12:10, onde diz assim: a outro é dado pelo Espírito o discernimento dos Espíritos, né? Aqui o versículo onde se apresenta esse carisma do Espírito Santo, e através desse carisma, gente, nós discernimos, nós examinamos, nós percebemos e identificamos em nós mesmos, nas outras pessoas, nas comunidades, nos ambientes, nos objetos, o que é de Deus, o que é da natureza humana e o que é do maligno. Veja, irmão, esse carisma do discernimento, ele vai ajudar todos os outros carismas. Aonde se é necessário o carisma do discernimento dos espíritos. Ele é muito importante, tão importante que o Papa Paulo VI, que já se tornou santo, diz assim uma vez: os dons dos dons para os dias de hoje é o dom do discernimento dos Espíritos. É muito importante, meu irmão. Se não fosse, com certeza nós estaríamos aqui falando nesse vídeo para você. Olha o que o livro Carisma, lá na página 122, vem nos dizer: o dom do discernimento está em interação constante com os outros carismas e especialmente precioso para nós, tanto na vida diária quanto na vida de oração e de serviço ao povo de Deus, tá vendo? Quando nós falamos de serviço, nós estamos falando dos carismas, porque os carismas são os dons espirituais de serviço. É onde na evangelização, é onde quando a gente vai fazer a nossa missão no mundo, no apostolado que a gente assumiu, é onde o Espírito Santo nos mune de carismas, né? Nós vamos falar de tantos eles, mas como é necessário ter o discernimento dos Espíritos para que caminhemos na vontade de Deus. Esse dom vai nos iluminar. Quando a gente está agindo conforme a vontade de Deus, conforme a vontade humana, ou conforme, pior ainda, a vontade do maligno, né? Discernir no dicionário é distinguir, conhecer distintamente, perceber claro por qualquer dos sentidos. Assim está lá escrito no dicionário. E agora a gente amplia isso para o mundo sobrenatural. Distinguir o que é de Deus, né? Examinar bem as coisas. Você vai perceber muito isso por esse carisma do discernimento. É o carisma que você, enquanto cristão que está caminhando na igreja, tem que pedir constantemente. Pedir ao Espírito Santo que nunca lhe falte o dom do discernimento, que nunca lhe falte a virtude da prudência. É sempre importante, né? Esse dom permite identificar qual espírito está impulsionando ou influenciando uma ação, um desejo, uma situação ou uma tomada de decisão. A todo momento, meu irmão, eu e você, nós tomamos decisões, e essas decisões vão acarretar coisas que pode ser que não dure a vida toda, mas pode ser que sim. Como é necessário, nós também percebemos o Espírito por trás de tudo aquilo que impulsiona a gente. Veja, uma vez Jesus falou que é de dentro do homem que procede maus pensamentos, assassinato, adultério. Ou seja, é o espírito que está aqui dentro e sendo influenciado pelos espíritos do mal a fazer aquelas atitudes, a tomar aquelas atitudes. Assim como quando nós caminhamos na presença do Espírito Santo, esse Espírito Santo move a gente a acontecer na nossa vida os frutos do Espírito Santo, que se você quiser conhecer, basta você ver lá nos livro do Gálatas, no capítulo 5, né? Quantas pessoas, até mesmo de caminhada na igreja, que tropeça, toma decisões que lá na frente poderia e pondera o que foi o certo, mas reconhece que foi precipitado. Pode acontecer com qualquer um de nós, não é verdade? Quantas pessoas, gente, eu conheço tanta gente que fala assim: puxa, eu tenho meus arrependimentos, e a pessoa vai enumerando o que lhe aconteceu, e às vezes são pessoas da igreja. Acontece com qualquer um, meu irmão. É tudo isso. Deus está querendo nos munir de um carisma para que nós não caminhemos tropeçando. E pior ainda, lá na frente percebamos
Ai, o Senhor quis me dizer e eu não quis ouvir. O dom do discernimento é necessário fazer silêncio para que você escute a voz de Deus e perceba pelo carisma do discernimento qual é a melhor decisão a se tomar. Nesse sentido, veja como o carisma do discernimento dos espíritos se relaciona com o dom do entendimento, que é aquele dom sobrenatural que faz a gente captar a verdade por detrás das coisas. Olha aí, meu irmão, é o tempo todo o Espírito Santo protegendo, cuidando de nós. Não é à toa que Jesus falou que ele era o nosso advogado. O advogado nos protege usando o seu conhecimento da lei. E Jesus falou que o Espírito Santo era o paráclito, o advogado, aquele que nos iria defender. Nós precisamos constantemente desse carisma, né? É através do discernimento que saberemos qual Espírito está por detrás de cada coisa que nos fala, cada coisa que fazem contra nós, proponha ou ofereça. Quantas vezes, né? Quem tem filho adolescente como eu sabe, como a gente reza para que os nossos filhos não aceitem tudo que ofereçam para eles. Se você também tem filhos assim nessa idade como eu, com 15 anos, ou vai ter daqui a algum tempo, desde já vai ensinando para ele o que é o discernimento dos espíritos, porque não tem como, um dia os nossos filhos irão para o mundo, e lá no mundo eles vão sim topar com as coisas que no mundo tem, e que não faz mal algum, e que por detrás de toda essa maldade está o espírito do mal. Nós precisamos ensinar e precisamos praticar com os nossos filhos, com as pessoas de caminhada, o dom do discernimento dos espíritos. Eu tenho um amigo chamado Marcelo Negão, e uma vez ele estava fazendo um trabalho de evangelização de casais, e ele estava com certeza fazendo um trabalho tão frutífero que o inimigo não gosta, gente. O inimigo não gosta quando a gente mexe com as almas que ele detém o poder. Então acontece que esse meu amigo recebeu uma vez um presente. Ele agradeceu tudo e deixou dentro de casa. Passou um certo tempo, gente, ele e a esposa dele continuaram, começaram a brigar, começaram a ter discussões, cogitaram até mesmo a separação. E eles começaram a perceber, por que a gente está brigando tão assim de uma hora para outra? E eles começaram a rezar. E o Espírito Santo revelou que tinha um objeto consagrado que ele ganhou de presente. E aí ele lembrou, nossa, não faz nem 4 meses que a gente ganhou esse presente. Era um inimigo tentando fazer uma armadilha para ele perder a família dele. E toda a evangelização dele cair em descrédito. É assim no mundo espiritual. No mundo espiritual muitas coisas a gente não vê. Mas não é porque você não vê que o Espírito Santo não pode lhe revelar. Então, essa é importante de ter o discernimento dos Espíritos, para que o Espírito Santo, quando mover a sua palavra, mover a profecia, mover uma palavra de sabedoria, de ciência, nós saibamos discernir. Por isso, no livro Carismas, o livro Aspirai aos Dons Espirituais e os Dons Proféticos do Espírito Santo, concordo que o dom do discernimento resulta-se da caminhada de oração, de silêncio, ouvindo a voz de Deus. Sem ouvir a voz de Deus, você há de dizer comigo, nós vamos ouvir a nossa voz, o nosso ego, ou pior ainda, meus irmãos, nós vamos ouvir a voz do espírito do mundo e o espírito do mal. Olha como o Senhor Jonas Abíos acrescenta para nós. Para possuir o dom do discernimento, o fundamental é aprender a ouvir o Senhor. Olha aí, suas moções e inspirações. O Espírito Santo dá o dom do discernimento àqueles que estão nele, que dão tempo à oração, à escuta e à palavra de Deus. Aqui se faz necessário, irmão, a gente ter aquele discernimento também natural. Não é nem o discernimento do Espírito. De perceber, eu estou querendo realmente caminhar com o Senhor. Eu estou fiel ao Espírito Santo. Eu permaneço fiel a Ele, eu luto contra aquilo que o mundo me oferece e que eu sei pode fazer com que o Espírito Santo saia do meu coração. No final das contas, se você não se perceber, você está caminhando sem o Espírito Santo. Está numa vida de pecado, numa vida desregrada, e obviamente o Espírito Santo não pode auxiliar você com esse carisma, porque você não está nele. É isso que o Monsenhor Jonas Abíos está dizendo. Permanecer fiel ao Espírito Santo, isso é da nossa parte, meu irmão. Em Sabedoria 1,4, olha que interessante. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. A fidelidade ao Espírito Santo, ela é primordial para o uso dos carismas, para os dons de santificação,
e principalmente, meu irmão, para que Deus continue morando nesse seu tabernáculo interior, que é a sua alma, que é o seu coração, que é o seu espírito. Consegue compreender por que as pessoas acabam em situações difíceis e até desastrosas? Faltou-lhe o discernimento apurado. Só o Espírito Santo, meu irmão, pode dar esse discernimento apurado. Basta se abrir a Ele, né? Basta ficar fiel a Ele. Basta caminhar com Ele, que você vai ter esse dom de discernimento te iluminando em cada passo pelo caminho. Eis aí uma vida de fé, né, meu irmão? Se você quer se abrir ao discernimento do Espírito Santo, veja só, meu irmão, na caminhada você vai orando, vai pedindo o carisma das línguas, entra mesmo no mundo sobrenatural, né? E aí você vai perceber pelo dom do discernimento que quando a moção vem de Deus, você vai ter paz no seu coração, né? Você vai ter a alegria de que vem de Deus no seu coração. Quando vem a moção humana, você tem dúvida, você tem incerteza, você fica perguntando, mas será? Puxa, será que é isso mesmo? Essas dúvidas e incertezas, nós percebemos que não é o Espírito Santo que está movendo a moção. É nós mesmos, é o nosso ego, é o nosso espírito humano, né? E quando a gente disser que a moção vem do maligno, então a gente sente medo, sente pavor. Então quando você está orando e vê aquele medo, aquela coisa assustadora, aquele pavor, isso é do maligno, é típico dele. A ação dele promove no nosso interior esse sentimento. Mas vale ressaltar, meu irmão, preciso dizer para você que esses sentimentos são para aqueles que são dóceis ao Espírito Santo, que são fiéis ao Espírito Santo. Quem anda no pecado, o inimigo sempre acaba enganando. Convido você a ver um vídeo que eu vou deixar aqui no link para você perceber, né, o quanto que o pecado nos engana, o quanto que a gente anda nas trevas e não sabe para onde vai quando nós somos realmente abandonados à vida longe de Deus, que é a vida no pecado. Vamos terminar aqui com a oração do Monsenhor Jonas da Bíblia, que pede o discernimento. Senhor Jesus, peço o discernimento dos Espíritos. Preciso muito desse dom, para não confundir todas as coisas. Não quero saber de nada de mal, não quero ser confundido, Senhor. Quero ser guiado, conduzido, orientado por Ti. Dá-me, Senhor, o dom do discernimento dos Espíritos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.